Boa sexta-feira, são agora 10h19 e para além de Sérgio Costa, que já ouvimos aqui nesta emissão, temos agora Olivia Bonamici e Begonha Inigas. Bom dia a todos. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, bem-vindos a mais um Visto de Fora. Vamos começar com polémica. Polémica, sim, eu sei que já tem alguns dias este caso, mas não tivemos a oportunidade de falar sobre isto. As palavras de Nuno Melo, que é Ministro da Defesa, mas diz ter falado na qualidade de líder do CDS, falando da questão de Olivença, dizer que Olivença é território português e deve ser reclamado. Begonha, eu nem sei bem que pergunta é que tem de fazer, mas como é que acompanhaste este momento de Nuno Melo reclamando Olivença para o território português? Primeiro acompanhei desde España e depois teño de dizer unha coisa. Olivença é linda, é unha localidade linda, manuelina totalmente. E digo unha coisa, Nuno Melo, que eu respeito moito, ministro da Defensa, Nuno Melo, ele fala do Tratado de Alcañices, estaba en 1290 e tal, mas é que Olivença devolveuse ou pasou a formar parte de España, como se quera dizer, en 1817, depois do Tratado das Laranxas, depois dun combate, unha guerra, precisamente, e ten a ver con a invasão francesa tamén na Península Ibérica, e pasou por ese tratado depois a manos ou a maus españolas. Mas, independentemente das palabras de Nuno Melo, vamos ver, somos ibéricos. Olivença ten esa mistura, as persoas en Olivença neste momento están cun sotaque extremeño, son moito extremeñas, mas ao mesmo tempo moito portuguesas. Entón, eu digo unha coisa, é tan importante que Olivença sexa portugués. Olivença é ibérico. Ibérico. Vas a Olivença e sentes esa mistura. Eu recomendo a todos os nosos ouvintes que vayan a Olivença. Entón, van poder comer ao estilo extremeño, que se come moito ben, restaurantes típicamente extremeños, está ao pé de Badaxós. Eu recomendo que entren pela fronteira perto de a unha fronteira moito pequenina, onde está moito ao pé de Campo Maior, que entren, que vexan esa diferenza, a ponte antiga desa batalla da que estaba a falar, da batalla das Laranxas, da guerra das Laranxas, e que depois se deixen levar pela influencia portuguesa, mas ao mesmo tempo, como 2 séculos depois, as persoas são extremeñas, mas amam Portugal e sentem-se ibéricas. Olivier, como é que tu vês esta questão em pleno século XXI? Já agora já foste a Olivença? Não fui ainda. Mas já tiveste aí um convite da Begonha. Exatamente. Sim. Eu posso fazer de guia. Eu posso fazer de guia. A Begonha tem as moradas todas. Não, dizer apenas que visto de fora, eu não entendo muito bem o porquê agora do Nuno Melo dizer isto. E concordo plenamente, e sobretudo numa fase atual do mundo em que estamos a viver, não entendo mesmo. Esta questão política que há por trás, o timing desta declaração, eu admito que não entendo. Para dizer que eu discordo neste caso, porque o timing desta declaração. Até porque há outros assuntos para debater na atualidade europeia e é isso mesmo vamos começar por fazer no arranque deste Visto de Fora. Visto de Fora, que é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E vamos falar de Zelensky, que discursou nas Nações Unidas, uma vez mais, enfim, repetiu o pedido de mais apoio à Ucrânia. Olivier, não parece que estamos num caminho sem fim, já ouvimos isto tantas vezes. Estamos num caminho sem fim, não há de facto solução, a Europa não está a responder como devia. Qual é o teu ponto de vista, olhando para as declarações de Zelensky nas Nações Unidas? Eu acho que ele está-se a perceber que é uma questão agora de tempo, porque a Rússia continua a ganhar terreno na Ucrânia e ele está a sentir que é quase agora ou nunca. Há também um certo cansaço que se observa nas sondagens até na Ucrânia. Continua a haver uma maioria dos ucranianos que não quer ceder, mas há cada vez mais ucranianos que já estão cansados desta situação e, portanto, agora eu acho que para ele chegou a hora de acelerar o processo. Não é? E neste caso eu acho que passa para ele, para o uso de armas ocidentais no território russo, para depois, sim, obrigar Vladimir Putin a negociar. Begonha, é inevitável este cenário, armas ocidentais utilizadas pela Ucrânia. Já não é suficiente o apoio que a Europa tem dado à Ucrânia?
penso que sí que todo apunta a isto, non é? Mas alén disto de a utilización ou non de armas occidentais, vamos ver o discurso e vamos avaliar o discurso do Zelensky. O Zelensky, como dicía Olivier, está cansado, notábase moito no seu discurso, no seu ollar, na súa cara, nas Nações Unidas, e a mí unha coisa que me sorprendeu moito foi tamén a cara da representante da Rusia, non é? Este plano do que falamos semana pasada, o plano Zelensky, ele viaxou precisamente aos Estados Unidos, reuniuse con o Biden para presentar este plano, e este plano pasa por máis reforzo de armamento e tamén da parte dos Estados Unidos. O Biden diz que en cuanto ele estiver no goberno vai ter todo o apoio e, sin dúbida, se gañar vai ser moito decisivo a vitoria ou non o que acontecer nas próximas eleições nos Estados Unidos. Por qué? Porque isto vai ser decidir en novembro, porque o plano de Zelensky pasa precisamente por máis reforzo das armas, non só na Europa. A túa pergunta era, é preciso o reforzo ou vai acontecer ese reforzo? Armas occidentais? Sim, mas non só da Europa, porque non chega con iso neste momento. E claro, como están cansados, están mesmo moito cansados, e vamos estar no inverno, realmente, se a Kamala vencer, todo vai continuar na mesma, é dizer, ese apoio dos Estados Unidos está garantido. Mas e se vencer o Trump? É aqui um grande ponto de interrogação. Claro, Olivier... para mí ese é o ponto. Eso é o que pode determinar realmente o fim ou não da guerra, ou se finalizar antes. E justamente, Olivier, Donald Trump já veio acusar Zelensky de não querer de todo um acordo com a Rússia. Percebe-se, e do ponto de vista europeu, que uma eventual vitória de Donald Trump será, olhando para o conflito ucraniano, bastante crítico. Sim, eu acho que é evidente que o Vladimir Putin torce pela vitória de Donald Trump. Isto é evidente, porque a partir do momento em que há os insultos constantes de Donald Trump em relação a Zelensky e há a posição... Pela vitória de Kamala. Como? O Zelensky torce pela vitória de Kamala Harris. Sim, exatamente. Não, Putin, estava a dizer Putin. Putin, ok. Desculpa, o erro de percepção foi meu. Pelo Trump. E de facto ele é uma atrás das outras, não é? Porque este homem que apresenta a solução mágica 24 horas, diz ele, para resolver. Mas é interessante porque eu acho que se calhar ele consegue isso. A questão aqui não se coloca neste sistema, quando há pessoas, e sobretudo o eleitorado, de forma geral, da extrema-direita a nível europeu, considera que o senhor Trump era capaz de resolver a guerra. Eu também considero que era capaz de resolver a guerra. Mas a questão não é essa, resolver a guerra, acabar com a guerra, mas com que custo? Porque esta guerra, agora e depois, era deixar a porta aberta. A questão fundamental é essa, é que ele pode conseguir ela também, mas e depois? Esta visão imperialista da Rússia e de Vladimir Putin não vai deixar de existir. Olhando para este cenário... E até onde é que está disposta a ceder a Rússia? Também é a base. Não sabemos as conversas diplomáticas a que nível estão, mas algo está a acontecer, sem dúvida. E depois... temos de olhar tamén, neste momento no que estamos de tantos conflitos, temos de olhar tamén para o Oriente Próximo, Oriente Medio, porque realmente todo ten a ver, porque a Rusia utiliza tamén moitas veces a distração, e a Rusia lle interesa que este conflito no Oriente Próximo se manteña, porque iso distrae as atenções tamén da Ucrania, ok? Como xa aconteceu con o caso de Israel-Palestina, agora, desde outubro do ano pasado. Por iso digo que todo vai unido, e no discurso tamén o propio Zelensky foi moito crítico. Estive a acompañar o discurso e gostei moitísimo. Foi moito crítico tamén con algunhas potencias. Sim, como o Brasil. Exatamente, não falou de nomes, mas sim falou de algumas potências que não estão a ajudar. Sim, mas estava a falar claramente para o Brasil. Exatamente. Mas para ver a transição que acaba de dizer Begonha e a situação também no Líbano, que é quando a China e a Rússia disseram até no início do conflito, mas sobretudo a Rússia, que o mundo tinha que mudar porque só havia uma visão
globalmente. Eu acho que neste aspecto, e já referiste aqui, para mim é um sucesso da diplomacia, da visão da sociedade da Rússia e da China, no sentido em que o próprio Joe Biden chegou a dizer recentemente que a maioria dos países do Sul, como do Sul global, não apoia a visão dos Estados Unidos sobre a Ucrânia e não apoia a visão dos Estados Unidos sobre Israel. E existe, de facto, até vê-se nas Nações Unidas, uma visão completamente diferente. E eu diria que o continente que os meus olhos refletem mais isto é o continente africano. O continente africano, de facto, tem uma visão completamente diferente da nossa, e há muitos países africanos que partilham a ideologia. O líder da Guiné Equatorial, que faz parte da CPLP, elogiar o amigo Putin. Sim, mas é que é muito mais do que a questão ucraniana do Médio Oriente. Até é uma questão de ideologia sobre a sociedade, sobre o que eles chamam, a decadência do Ocidente. Vai muito mais além disso. Por isso são tão importantes estas eleições nos Estados Unidos no mês de novembro. Porque, mais do que nunca, nesta parte que falamos de temas europeus, esta colaboração, este eixo Estados Unidos-Europa, este eixo atlantista, é fundamental no apoio também à nossa civilização, mais do que nunca, a Europa e a Ucrânia. Também é prova da fragilidade, e até vou usar essa expressão, impotência europeia nestas questões internacionais. Já houve 4 anos de Donald Trump, mais 4 anos de Joe Biden, e a Europa continua extremamente frágil. Não houve capacidade para inverter este cenário. Mas eu penso e eu confio muito, mas não sei o que vai acontecer, porque os resultados estão muito assustados mesmo nos Estados Unidos, por isso vai ser tão emocionante, e para os próprios analistas, não é? Que a Kamala Harris tem realmente uma força, está a demonstrar uma força incrível. E eu acho que esta mulher, ainda que foi ao poder na sombra do Biden, realmente ela não governou. É dizer, governaram um bocado por ele, mas realmente a cara e a pessoa, o primeiro mandatário era ele até agora. Mas que vai acontecer se a Kamala Harris ganhar? Eu acho que vamos ver Estados Unidos muito mais forte, porque ela é uma mulher forte, e é muito importante neste momento lideranças fortes. A liderança forte, e retomando esse ponto, Olivier, que parece continuar a não haver, e insisto neste ponto, na Europa. Aquilo que se passa no Médio Oriente, a Europa também não está a conseguir encontrar mecanismos e até diplomáticos para conter a escalada de violência. Prova-se uma vez mais, e utiliza essa expressão, impotência europeia nas questões internacionais. Sim, mas não é apenas a Europa. Por exemplo, podemos observar para mim o fracasso, eu não sei se é a morte das Nações Unidas, mas a Sociedade das Nações não sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Não sei se as Nações Unidas vão sobreviver, porque já começa a ser uma mini palhaçada isto tudo, não é? Ou seja, até as próprias agências das Nações Unidas, não é? Estão a ser criticadas à esquerda, à direita, por tudo e mais nada. As Nações Unidas hoje em dia, o que é que do papel das Nações Unidas, que é uma missão nobre, ultra nobre, não é? Tipo, mas isto já quase morreu, isto tudo, isto é inacreditável. Está-se a ver, vai ter ser preciso repensar também isto. Mas, por desgraça, é assim, porque estamos a ver o António Guterres a lançar estas mensagens que estão muito bem feitas, e eu dou os parabéns, porque realmente ele está a ter uns discursos brilhantes, mas é que non serve só con os discursos, pelo que explicaba Olivier, porque o feito, e os nosos ouvintes saben, imagino, mas há unha serie de países que teñen un veto, teñen o poder de veto, porque cando se creou as Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, precisamente para establecer esa nova orden mundial e evitar unha nova guerra como a Segunda Guerra Mundial, claro, unha serie de países que teñen veto. E então, ese é un problema. E é un bloqueio para determinadas decisões, e aí están tamén por baixo da mesa unha serie de intereses, non é, dos países. Por iso as Nações Unidas está moitas veces atada de pés, de maus e de todo. Com o tempo a avançar rapidamente, temos que saltar para os análises dos temas nacionais. E eu relembro que o Visto Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Orçamento, andamos a falar de orçamento há tanto tempo, ainda nem sequer foi debatido, e hoje há uma reunião essencial entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, com Marcelo Rebelo de Sousa, de alguma forma otimista, Olivier, a dizer que o orçamento vai ser aprovado. Será que vai ser mesmo? Se não for, Marcelo, será inevitável? Terá que dissolver a Assembleia da República como fez em 2021? Eu acho que sim, sim, as duas perguntas. Ou seja, eu acho que seria, se não for aprovado o orçamento, eu acho que não faria sentido, não teremos eleições, não é? Infelizmente. Ainda hoje ouvimos o Presidente da Assembleia da República dizer que as circunstâncias são diferentes. Não. Mas, no entanto, eu acho que tem tudo para haver um acordo. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Às vezes costumo dizer, há uma grande parte do programa do PS, tu fechas os olhos, tu achas que é do PS. Sinceramente. Não, sério. Mas o contrário também, aliás, muitas vezes esta ala de Montenegro, não é da direita portuguesa de Montenegro, não anda muito longe do Partido Socialista português, que para mim é mais à direita do que o PS de muitos países europeus. E, portanto, tem tudo para chegar a acordo. Não é porque pode haver uma negociação. A negociação é normal. Resta saber se o PS, por norma, muitas vezes isto acontece. O PS em Portugal tem ou não interesse em haver eleições? Eu acho que não. O PSD podia eventualmente, eu acho, aumentar ligeiramente o seu resultado, mas mesmo assim, eu acho que os portugueses estão mais do que cansados das eleições. Mesmo assim, consideras que há restituição de rendimentos a setores específicos da sociedade portuguesa, sejam os professores, sejam os polícias. Há agora também o aumento do salário, ou a proposta do aumento do salário mínimo, que se concretizar 50 euros a cada ano, é um aumento maior a cada ano dos 8 anos do Partido Socialista. Isto pode ser uma jogada de Montenegro, de facto, para pressionar Pedro Nuno Santos, e estará confortável com essa ideia de novas eleições? Para terminar, Olivier. Não, mas eu repito, e rapidamente para deixar a palavra a Begonha, eu repito que há muitos pontos em comum. E é possível encontrar, acho eu, uma folha em comum para tirar uma medida, para aumentar uma medida, para haver, senão quem vai ficar a ganhar isto tudo vai ser o Chega. Eu acho que nem o AD, nem o PS, acho eu, sobretudo a AD, não quer que seja o Chega a ganhar, de certa forma, este combate. Partilhas desta opinião, Begonha, se não houver orçamento, quem capitaliza uma nova eventual crise política é o Chega. Exactamente, e está claro, e todo apunta, podemos ter alguma sorpresa, nós non temos esta bola máxica aquí para descifrar todo o que vai acontecer, mas por lógica, por sentido común, realmente todo apunta a que este acordo está moito perto e que realmente depois desta reunión vamos ter un primeiro sinal. É lógico que estes días previos a política, por iso gostamos tanto da política, de avaliar a política, de analizar a política, os xornalistas, porque a política ten estas nuances, e as nuances son que un protesta, outro diz non sei que, mas depois están a acontecer conversas. Claro. Conversas en privado, sexan privadas, sean discretas, sexan como sexan, mas sempre aconteceron e van continuar a acontecer porque así é a política, non é? Mas nessa conversa tem que haver argumentos, não é? E achas que neste momento o Governo, com a proposta de aumento do salário mínimo, com a restituição de rendimentos, tem cartas mais... tem trunfos para garantir... Eu penso que sim. E depois que é algo moito básico, independentemente destes trunfos, que ningún dos dois grandes partidos portugueses, o PS e o PSD, que eu concordo con Olivier que están moito perto, son os dois de centro, sim. É verdade. Parece que se percebe muito rapidamente, o PS e o PSD são mais próximos do que o PP e o Partido Socialista Espanhol, por exemplo, não é? Exato. Muito mais. E nenhum dos dois, isto é básico, queren eleições neste momento. Ni eles, ni o Presidente da República. Portanto, quando nenhum dos dois queren eleições, teñen tamén apresado do Presidente da República e o propio goberno está por sobre a mesa este aumento salarial e até 2029, que é moito interesante, portanto, a base para a negociação. Eu penso que sim. Muito rapidamente, já agora que estamos a falar de salário mínimo, pergunto para uma resposta muito sintética, como é que vocês olham para Portugal, um país que eventualmente só em 2028 terá um salário mínimo de 1.020 euros? Olivier?
Continua a ser terrível, visto de fora. Lá está uma das primeiras coisas que surpreende hoje em dia um estrangeiro quando está em Portugal é quando ele sabe do ordenado mínimo e do ordenado médio por causa dos preços. Porque é preciso não esquecer que nem todos os estrangeiros são ricos. Não é? Está a ideia que o estrangeiro, tudo para ele é barato tudo aqui. Não é bem assim. E quando ele vê uma refeição hoje em dia em Portugal, em Lisboa, 20, 25 euros, ele diz, mas espera aí, mas quanto é que ganha um português? Ordenado mínimo? 700, 850, 800? Uau, mas como é que isto é possível? O ordenado médio é 1.100, mas como é que é uma casa? Mas espera aí. Ou seja, eles estão um pouco baralhados até em relação a isto. Claro que não é normal, resta saber que é, para mim, é um problema do fundo que não está resolvido. Para mim é evidente que o ordenado mínimo tem que aumentar, que é uma vergonha em Portugal. No entanto, o problema do fundo continua, que é criar a riqueza para fazer aumentar todos os ordenados. E como é que se aumenta os ordenados todos? É criar mais riqueza e depois a fiscalização, mas isto irá falar do meu negativo, que para mim é um dos problemas maiores que eu descobri nas férias, a questão da fiscalização das empresas e não só das atividades, cada vez mais. E a economia paralela que é terrível. Mas, Begonha, 1.020 euros de salário mínimo, eventualmente só em 2028 em Portugal. O que é que te diz este número? Mas para mí non é tanto o que me pode dizer este número. Nos últimos anos, desde a altura de Ana Méndez Godinho, ten subido moito e o salario mínimo en Portugal. Repetindo essa ideia, nos últimos 8 anos foi 40 euros por ano. Claro, mas ten subido e agora ainda vai subir máis. Mas o problema aquí é o preço, o custo de tudo e a inflación. Non nos esquezamos da inflación, que este ordenado ainda é máis pequeno, o ordenado en Portugal, con a inflación pelas nubes, e depois como é que está o preço de todo, non é? Por tanto, eu penso que o que tense de equilibrar a economía portuguesa non é tanto que suba máis o salario, que debe subir así, mas máis do que isto sería totalmente, non sería lóxico, mas o problema está no preço das coisas. Entón, se non se equilibrar isto, vai ser unha desgraza realmente, porque os portugueses non se aguantan. E depois, que aquí en Portugal 20%, máis do 20% dos portugueses receben o salario mínimo. Un grande número dos traballadores portugueses receben o salario mínimo e, como dicía Olivier, o problema é economía paralela, e fuxir moitas veces as finanzas precisamente porque non chega com os ordenados. Muito bem. Digam lá de quem é que vocês já tinham saudades de falar neste Visto de Fora. Gouveia e Melo, que lidera preferências para as eleições presidenciais. Olivier, é de facto o principal candidato ou ainda é muito cedo? O principal candidato em que o aspectam? Sim, se é de facto a figura que tem mais potencialidades para ser eleita como Presidente da República nas próximas eleições. Eu acho que neste momento há dois candidatos, na minha opinião, que têm tudo para ganhar a eleição, que são para mim dois grandes favoritos, que é, por um lado, Gouveia e Melo se apresentar, mas eu acho que há um político que nas sondagens, a última sondagem que eu vi, para mim, iria fazer muito mais do que as sondagens indicam neste momento, que é Marcos Mendes. Porque eu acredito no poder demasiado exagerado da televisão, para já, e por norma em Portugal... A televisão ainda vende presidentes. Mas em Portugal é loucura. Eu fazer isto, em Portugal, quem study para isso, passas na SIC ou na TV, à partida, és primeiro-ministro, Presidente da República. E à partida, tu tens tudo para isso. E, portanto, eu acho que Gouveia e Melo é um perfil interessante. Não sei, o Expresso diz esta manhã que Marcelo o considera como um populista autoritário. O que é que eu sei é que alguém que, acho eu, isto é sempre importante para ganhar uma eleição presidencial, que pode cativar algum eleitorado em todos os partidos. Um pouco da ala direita do PS, do PSD, um pouco também de alguns do Chega, e muitas vezes um presidente consegue assim, eu acho que ele pode cativar e pode... é um sério candidato para mim, sim. Mas, Begonha, o Chega já chegou a admitir a possibilidade de apoiar Gouveia e Melo, eventualmente poderá ser um candidato atraente para o eleitorado da direita. Isto não parte da direita nas próximas presidenciais, assumindo que Marcos Mendes é candidato, não pode abrir aqui possibilidades para um eventual candidato de esquerda? Olha, nos esperan uns tempos muito interessantes para os analistas, porque, olha, falta um ano e tal
para as eleições presidenciais e temos, por un lado, as conspirações da parte da Presidencia da República, que son lóxicas, como noticia hoxe na súa capa o Expreso, mas temos tamén algunhas outras noticias que saíran nos últimos días a dizer que tamén o propio Marcelo está a tentar encostar o Gouveia e Melo para os seus cargos militares, non é? Para evitar que ele avance con unha candidatura. Depois, temos esta posible candidatura do Marques Mendes máis do que posible, non é? Porque é verdade, este país, a diferenza, por exemplo, dos nosos, polo menos de España, imagino que na França é igual, cando tú saes e tens un programa de comentario político, non é? Que lle aconteceu ao propio Marcelo Rebelo de Sousa, non é? Ao longo dos anos. Fazer um programa de televisão e apresentar livros também, que isto resulta sempre por E um livro. Marques Mendes, há anos que está a tentar isto, e realmente é verdade que é a voz do propio Marcelo moitas veces, non é? E sería un candidato para o propio Marcelo interesante. Mas aquí non é só o presidente da República, é dizer, son os propios intereses dos votantes. Qual é o candidato que pode aglutinar máis o centro? Porque se aglutinas o centro, podes apañar votos da esquerda e votos da centro-direita, que é o que lle aconteceu ao propio Marcelo Rebelo de Sousa nas últimas eleições. E non há ninguén, do vosso ponto de vista, máis à esquerda do universo socialista que possa... O Marques Mendes pode ser un bon candidato de centro-direita, mas eu acho que atenção ao Mário Centeno. Porque o Mário Centeno sempre está por aquí. O Mário Centeno se falou, e lémbrense na crise política, non é? De há meses, como era o candidato do Costa para ser primeiro-ministro. O que devia ser incrível é que Mário Centeno, como diz o Begonha, também é um perfil interessante. Mário Centeno, Marques Mendes e, eventualmente, Passos Coelho ou Gouveia e Melo seria super interessante porque, sobretudo, eu acho que não será decidido na primeira volta. Exato. Algo que não acontece desde 86. Seria super interessante. Sim, porque essa maioria arrasadora do Marcelo Rebelo de Sousa, xo que non se vai voltar a repetir, posso estar enganada, mas eu dubido, porque realmente o actual presidente da República arrasou nas últimas eleições em votos. Muito bem, temos que avançar para o momento em que testamos os vossos conhecimentos sobre Portugal. É o nosso índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Olivier Bonamici, Begonha Inigues. O que significa a expressão amarrar o burro ou prender o burro? Sendo que, obviamente, não significa amarrar ou prender o burro literalmente. Eu penso que é segurar algo muito portugués. É dizer, se tu tens algo, non o deixes escapar. Amarrar o burro, imagino, non é? Não? É tipo, agarra a tua oportunidade. Não, exatamente. É muito bom. O que é que tu achas, Olivier? Eu não tenho melhor do que a Begonha. É impossível ter uma explicação melhor do que a Begonha. Olha, tenho a dizer-te, Begonha, que seria engraçado se assim fosse, não é? Não é essa a explicação. Não. Amarrar ou prender o burro usa-se quando uma pessoa se irrita com alguma coisa e se isola. No fundo é quando fica amuada. Imagina que tu agora dizias uma coisa... Amarrar, então, porque amarrar? Imagina que o Olivier agora dizia uma coisa que tu não gostavas muito e ficavas calada o resto do programa. Tu prendeste o burro, percebes? Exato. Sim, É isto que sim. significa. Índice de Tugalidade. Que ninguém prenda ao burro neste programa. Se faz favor. Não, isto é boa disposição. Vamos então aos positivos e negativos da semana. Começamos com o negativo e contigo, Begonha. Vou mudar o meu olhar, a miña cara para falar disto negativo, e é os preços. Realmente, os preços en Portugal. Como saben, eu teño pasado moito tempo nos últimos anos en España, grande parte do tempo, e agora, cando voltei a Portugal, a primeira vez que tive de facer as compras semanais, facía meses, realmente 2 meses que eu non estaba en Portugal. Olla, é que fiquei nun coñecido supermercado, até falei con a encarregada que eu coñezo há moitos anos, digo, mas é que subiu todo moitísimo desde há 2 meses. E di, sí, está a subir, mas é que noto, salvo o aceite, que baixou un bocadiño, moito máis caro do que en España. E España non está barato. Moito máis caro a comparativa. E outra coisa que para min xa foi o limite, que foi, depois dunha reunión que eu tive esta semana, dis, vou beber un café e comer 2 boliños, así 2 miniaturas, un mimiño, depois de voltar a Lisboa, está ben, unha coñecida pastelaría, moito reputada, tal, e peso o meu café xeio
e 2 miniaturas. Vou pagar, Olivier, sabes quanto que me custou? Não. Sentada na mesa, não era no balcão. 4,10 €. Quanto que custaría isto en cualquier cidade europeia? Igual ou se calhar, é dizer, estou a comparar com Londres, Paris, Madrid, muito. Está caríssimo. Olha, temos de avançar. Eu vou só dizer-te que ontem eu estava numa esplanada com 6 amigos, pedimos 6 imperiais. Adivinhem quanto foi a conta? Pois qualquer coisa. 42 euros. 30 euros. 30 euros. Mas sim que isto não pode ser. Vamos avançar para o teu negativo, o negativo é falamos da economia paralela. É algo que eu não entendo, já falei isto aqui, mas eu vou, cada vez mais é uma luta minha, por acaso. Eu recuso-me hoje em dia a pagar num restaurante com moedas e menotes, recuso-me. E, portanto, a minha escolha não é recuso. Para mim tem que haver ou multibanco ou MBWay. Bom, e estive numa cidade balnear que eu adoro fim de semana, 3 restaurantes, digo bem, 3 restaurantes, cheio de pessoas já. Não há multibanco, não há MBWay. E o que obriga as pessoas a se levantarem da mesa. Não, isto é uma loucura. A gastar, a conta de 150 euros, levantarem da mesa para ir buscar dinheiro. Ora, eu repito, a lei é a seguinte. A lei diz o seguinte. Um cidadão não é obrigado a pedir uma fatura. Não é. Não é. Eu não sou obrigado a pedir uma fatura. O que é obrigação é declarar tudo o que é que tu ganhas. Isto é uma obrigação. A obrigação tem que ser invertida. A obrigação é o contrário. Exato. Eu recuso-me hoje em dia a pagar num restaurante. É a minha opção. Não é? Recuso-me a pagar, tendo em conta o nível de faturação, sobretudo ali. Então, por que raio não pode pagar com multibanco? Eu tenho uma proposta que o Estado, aliás, foi dito por mim que tem um restaurante, que a taxa multibanco não é assim tão elevada como isto. Não é? Portanto, se a taxa multibanco não é tão elevada como isto, a minha pergunta é, por que nós não podemos pagar com MBWay ou como multibanco? Eu faço apenas a pergunta, eu não tenho a resposta. Fica aqui a pergunta. É o meu negativo. Boa, Olivier. Vamos ao positivo da tua semana, Begonha. Pois o positivo, Olivier não vai ser o último Muito rápido. que emagreça. Não. Eu estou de volta ao ginásio. Pouco a pouco. Voltar a Lisboa. Pois para mim isto é um logro. O meu logro é, depois de 5 anos entre a pandemia e estes 3 anos de aqui para lá, voltei a cuidar de mim. Muito E bem. a desfrutar. E então, pouco a pouco, sem objetivos muito altos, mas para me sentir bem. De aqui a uns meses falamos, Olivier. Exatamente. Muito ok? bem. Exato. E o teu O negativo, meu. Olivier? Sim, Vocês sabem que eu sou fã absoluto da língua portuguesa e adoro descobrir os sons que eu mais gosto. Bom, então, vocês sabem da minha pancada que eu tenho, já contei aqui, de Lausanne, Campanha, Cunha, mas eu tenho melhor que eu descobri agora nas férias, que eu conheci este rio, não é? Mas este rio, eu conheci este rio, não é? E este rio, você não imagina, ultrapassa para mim Lausanne, Campanha, Lourinhã, que é o rio Zézere. Zézere. Eu adoro dizer o rio Zézere. Eu adoro, diz lá, Begonha. Zézere. É muito bom. Este som do Zézere ultrapassa tudo. Nada como ouvir as pessoas que não são de cá. Pode dizer, podem dizer. Zézere. Zézere. Sim, mas diz normalmente. Rio Zézere. Sim, Zézere. Rio Zézere. Sérgio diz Rio Zézere. Zézere. Adoro. Mas depende também das zonas de Portugal. Claro. Depende das zonas de Portugal. Temos Porque terminado. minhoto nunca vai dizer sempre tudo muito mais Pois é. aberto. Não é no norte, Sérgio, que há uma terra também a falar disto, dos sons que eu adoro, que se chama Sinfãs. Sinfãs. Eu adoro. Sinfãs. Estava nas Junto ao férias, Douro. não é? De repente vejo Sinfãs. E assim terminamos o Visto de Fora. Para a De semana há Sinfãs mais. até ao Zézere. Um bom fim de semana. Sinfãs até ao Zézere. Zézere. Bom fim de semana para todos e até Bom fim de semana. sexta-feira.